Num tempo de dúvida e dor, há uma voz que vem consolar. É o som da palavra de Deus que nos chama pra despertar. No programa abençoado, a verdade vai brilhar. Com o pastor Paulo Bernardo, vamos juntos escutar. Deixa a Bíblia falar, deixa o céu se abrir. A verdade do Senhor vem nos conduzir. Na casa de oração, há renovo e paz. Todo sábado à tarde, a esperança se faz. Das 15 às 16, vem adorar. Na Renovo Adventista, Deus quer te salvar. A promessa se cumpre outra vez. A palavra é viva, a luz é poder. O Espírito guia com graça e amor. É tempo de crer, é tempo de ver. Em cada verso, em cada louvor, a Bíblia fala com o poder do Senhor. Sábado é santo, é tempo de ouvir. Sim, estamos iniciando mais um programa Deixe a Bíblia Falar e estaremos dentro das 15 até as 16 horas, no horário oficial de Brasília, fazendo assim exposição sempre da Palavra de Deus. Mas para tanto, anteriormente nós sempre fazemos a oração pedindo a direção de Deus, pedindo a licença de Deus para tal fazermos. E então convido a todos para estarmos orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amantíssimo, estamos nós te agradecendo por mais esta oportunidade, esta rica oportunidade que o Senhor está nos dando, pedindo as tuas bênçãos, sim, sobre todas as vidas das pessoas que estarão ao alcance da nossa voz. Por outro lado, também pedimos ao Senhor que pelo teu Espírito Santo possa estar envolvendo pessoas que de repente nem pensaria em tal coisa fazer, ou seja, reconhecer o Evangelho de Jesus. Nós temos algumas pessoas endurecidas e sabemos que Deus, na verdade, quer que todos se arrependam, pois Ele quer salvar a todos e Ele não faz acepção de pessoas. Pecado só continua sendo desagradável para Deus se o pecador não se arrepender. Por isso, nós rogamos ao Senhor que esteja conosco, abençoando todas as vidas, todos os corações, assim, mente, ó Pai, a estarem assim envolvidos na Tua Palavra nestas horas aqui do programa. A Tua graça e a Tua misericórdia possam estar alcançando todos os nossos irmãos espalhados no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos iniciando mais um programa Deixe a Bíblia Falar e, para tanto, nós desejamos fazer algumas recapitulações do programa do sábado próximo passado, porque no próximo sábado passado nós falamos de coisas assim ligadas a aquilo que fazia com que o povo ficasse endurecido quanto a não conhecer uma novidade
que a novidade era Jesus. Porém, para o povo de Israel, para o povo de Judá, enfim, para todas as demais tribos, desde o tempo de Moisés, eles tinham conhecimento que Deus, né, falou por intermédio de Moisés, né, que Moisés simplesmente disse que há de vir um profeta como eu, se levantaria um profeta que nem ele, e que as pessoas deveriam ouvir, porque Moisés era um homem, né, segundo a carne, e sujeito às consequências. Veio Jesus, né, como vindo em sombra de pecado, mas ele não era pecador, e com isso não foi muito aceito, né, e por várias outras razões, porque as pessoas, os israelitas, pensavam que deveria aparecer um homem no plano, de acordo com o plano deles, que seria um rei que colocaria os reinos que eram inimigos de Israel todos abaixo, e assim é que eles pensavam que seria. Mas, no entanto, a obra espiritual de Deus não é tirar a vida de ninguém, pelo contrário, Jesus deixou bem claro que ele veio para dar vida e vida com abundância. Pois bem, antes, porém, nós vamos fazer assim, dar um início a mais ou menos o que temos sempre falado sobre o plano de Deus. No plano de Deus, ele propôs a Moisés como várias coisas. Logo assim que Moisés veio do monte, né, e que tinha estado com Deus, e de repente o Senhor falou que Moisés construísse um tabernáculo. Vamos ver aonde foi que, né, em que ocasião realmente Deus falou isto. No livro de Êxodo capítulo 25. Isso não é novidade, porque em outras ocasiões nós temos falado sobre isso, né? E o verso é o verso 8, né? E depois o verso 22, né? Êxodo capítulo 25, versos 8 e depois o 22, né? Vamos ver o que diz o verso 8. Deus pediu a Moisés o quê? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E ali, verso 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Todo o que eu te ordenar, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, nós lemos o verso 8, do verso 8 até o verso 22, nós olhamos o que deveria ser feito, né, dentro deste santuário, né? Então, a princípio, a presença de Deus. E na presença de Deus, né, duas coisas fariam necessárias para que essas presenças de Deus se tornasse legal, que se tornasse realmente realidade. Ou seja, então, nessa construção, Deus pediu que fosse essa construção dividida em duas partes. Uma parte, ou a primeira parte, era chamada o Santo, e a segunda parte, o Santo dos Santos. E quem fazia a separação era o véu, aquele véu que quando Jesus morreu, né, ele se partiu em dois de alto a baixo, né, mostrando que essa obra, que era uma obra transitória, ela tinha ligação diretamente a Cristo. E de Cristo para frente, não seria mais uma habitação na terra, e sim, falando-se de uma habitação no céu, ou seja, o santuário, como Deus falou para Moisés, que
ele fizesse da mesma forma como foi mostrado no monte. Então Moisés viu essas cópias e Deus explicou tintim por tintim e ele assim o fez. Homens, né, vários, Deus deu o espírito de sabedoria, né, para pedreiros, marceneiros, enfim, todo tipo de profissão que até então não tinham conhecimento, mas Deus, né, deu ciência, deu sabedoria. Pois bem, então, como tendo, né, um santuário, e para que então esse santuário? Aqui nós vemos que é para Deus se apresentar diante, em cima do propiciatório, porque em cima do propiciatório estava 2 querubins, e a glória de Deus, aquilo que nós de vez em quando estamos falando, Shekinah de Deus, né, se apresentava entre os querubins em cima do propiciatório, porque embaixo estava a arca do concerto, a arca da aliança, a arca que continha os 10 mandamentos. Então dá para se entender claramente que o motivo da presença de Deus naquele lugar era por causa da sua santíssima lei. E isto ele pediu, né? Que inclusive falando na sabedoria do nosso Salomão, ele disse e aconselhava ao povo, e nós recebemos esse conselho, que devemos ter cuidado com a lei de Deus como a menina dos nossos olhos. E hoje, Satanás, sabendo que esse era o cuidado de Deus, trabalhou de tal maneira que se vê totalmente diferente as falas. Bem, eu antemão não saudei os irmãos, me desculpem por isso, né? O meu desejo é que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando, habitando no coração de todos nós, porque todos nós dependemos desta graça para sobreviver, né? Com a paz, porque quando nós vivemos em consonância com a vontade de Deus, então nós ficamos alegres, ficamos felizes, então existe paz dentro de nós. Isso não aconteceu com lembrança lá no Éden, né? Adão, quando desobedeceu a Deus, o que ele fez? Primeiro, se escondeu de Deus. Então, muitas vezes nós nos escondemos de Deus como negamos a sua palavra. Quando deixamos de falar a verdade da palavra de Deus, aí nós fazemos como fez Adão, nós estamos nos escondendo de Deus. Pois bem, gente, nesse santuário nós vemos que, falando, como falei a princípio, né, que da presença de Deus, mas tinha alguma outra coisa que era necessário. Essa presença de Deus era no Santo dos Santos, no segundo compartimento, porque no primeiro compartimento entraria quem? O sacerdote e praticamente o povo. Quer dizer, em outras palavras, o homem não podia entrar no Santíssimo, né, no Santo dos Santos, no segundo compartimento, mas no primeiro, que era diariamente habitado pelos sacerdotes, lembrando mais uma vez que o Santíssimo só uma vez por ano poderia ser habitado, né, pelo sumo sacerdote. Gente, em outras palavras, o primeiro compartimento, ele é um compartimento ligado ao homem, isso na primeira aliança, no primeiro concerto. E o segundo compartimento, vejamos que estava ligado totalmente a Deus, totalmente aos céus. Seria uma sombra para hoje se entender o que acontece verdadeiramente nos céus. Então, com esta sombra, hoje vivendo nós uma realidade e entendendo pelo caminho da realidade, então nós observamos que é possível, não é? Esse entendimento se a gente estudar tanto um lado quanto o outro. Então, o segundo compartimento ele era dedicado tão somente a Deus.
Em outras palavras, o dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, era um dia de purificação do santuário. Em outras palavras, é um dia realmente em que, de acordo com o juízo de Deus, ou seja, quando nós temos conhecimento, mas uma coisa interessante, que aquilo tudo era para o homem se aproximar de Deus. Essas maneiras todas, né, era a maneira pela qual Deus permitiu para que o homem se aproximasse dele. Duas coisas eram necessárias para o homem se aproximar de Deus. Por quê? A princípio, o homem se distanciou de Deus lá no pecado de Adão e Eva. Ele perdeu a glória de Deus, fala o apóstolo Paulo em algumas vezes sobre isto. E, novamente, o homem, para se aproximar de Deus, ele precisaria de duas coisas interessantes, que só com a formação do santuário foi fácil acontecer estas coisas. Bem, então, as duas coisas eram uma, o sacrifício de sangue, e a outra, o sacerdote. Então, com o sacrifício e com o trabalho do sacerdote, é que o homem poderia se aproximar de Deus. Existe alguma diferença hoje no segundo concerto? O segundo concerto, que realmente é vivido por Jesus, mas até então, a obra que acontecia no primeiro compartimento, ou também na primeira aliança, é a mesma que acontece nos dias de hoje, falando-se do santuário celestial. Por quê? Porque qual era o motivo do sacerdote e do sacrifício? Qual era o motivo? O motivo era o pecado. Então, o homem, para se aproximar de Deus, ele teria que estar se envolvendo com Deus, né, de uma forma provida pelo sacerdote, pelo sacrifício e o sacerdote. Hoje não é diferente. Vemos que era o sacrifício dos animais que fazia que abria, né, esta possibilidade do homem diante de Deus. Hoje não tem nenhuma diferença. A diferença é que no primeiro concerto era segundo a carne e no segundo concerto é segundo o Espírito. Mas as coisas existentes continuam sendo as mesmas. Motivo: o pecado continua sendo o pecado. Cristo, como o sacerdote, ele se tornou, né, a nossa propiciação. Ele se tornou o nosso advogado. Como, por exemplo, lá na primeira epístola de João, João fala sobre isso, aconselhando o seguinte: a primeira epístola de João, capítulo 2, os primeiros versos, diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, as pessoas pecavam, levavam, isso no primeiro concerto, né? Pecavam, arrependia dos seus pecados, confessava os seus pecados sobre a cabeça daquele animal que deveria ser sacrificado. O sacerdote era quem fazia o sacrifício e automaticamente o pecador tinha ali o seu pecado perdoado. Isso quando nós lemos o capítulo 4, 5, 6 até 7 em diante, nós vemos o que Deus prometeu, né, que se fosse feito o sacrifício, fosse pelo pecado do príncipe, pecado do povo, pecado por ignorância, pecado do rei, pecado do sacerdote, todos tinham direitos ao sacrifício. E a promessa de Deus é que o pecado seria perdoado. Assim como acabei de falar sobre a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, não há nenhuma diferença, né, do primeiro concerto para o segundo concerto concernente ao pecado.
gente, e o pecado, ele só vai chegar à sua conclusão, assim, à sua finalização, pelo menos a princípio, só depois da primeira ressurreição. Ou seja, na primeira ressurreição, será absolvido realmente os pecados de todos quanto morreram em Cristo, ou seja, dormiram em Cristo dentro da verdade da palavra de Deus. Porque as pessoas que não colocam Cristo como seu advogado, isso é possível através do batismo, né? E a continuação é em obediência aos mandamentos de Deus, porque dá prova de que você já não tem mais sentimento mal no coração, você não tem mais sentimento de pecar, de fazer o que é errado. Sim, porque você fez uma aliança com Deus, fez um concerto com Deus. E é claro que está escrito, não é? Que de repente as pessoas que se batizaram também ressuscitaram, né? Porque o batismo ele representa morte e ressurreição. Então, dentro disto, nós apenas estamos fazendo uma pequena meditação, né? Para lembrar do que aconteceu no próximo programa passado, né? Onde nós falamos de coisas interessantes. Ou seja, os nossos irmãos israelitas, eles tinham conhecimento disso, mas sabemos que o próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele nos diz que a incredulidade deles acerca de Jesus, né, eles realmente ficarem com o coração endurecidos, diz o apóstolo Paulo, e eu tenho certeza absoluta que era o plano de Deus para que a salvação chegasse até nós, os gentios. Então, o endurecimento deles foi em parte para que a salvação chegasse até nós. Pois bem, então, esses problemas existentes, nós então vamos estar falando de que essas durezas, gente, acontecem ainda nos nossos dias. E as pessoas buscam um lado razoável. Mais uma vez, repito, o homem, para se aproximar de Deus, no primeiro concerto, ele precisava do sacrifício de sangue, o sacrifício dos animais, e precisava de um sacerdote para tal coisa fazer. Assim como o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, também ele nos diz que, sobre essa questão do sacrifício, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pois bem, então, hoje a remissão dos pecados existem por intermédio da fé, claro, mas baseado no sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Sim, algumas pessoas eu não estou vendo, eu não vi, enfim, mas é preciso sim, porque quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é poderoso para realmente nos dar tudo aquilo que nos prometeu. Então, essa é uma das bases, né? Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Quem se aproxima de Deus tem que ter a fé. Sim, mas ninguém nunca viu Deus, né? Está muito claro. O próprio Jesus deixa bem claro, né? Sobre, tanto lá em João, como João, que também escreveu a epístola, aprendeu de Jesus, né? Que quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, principalmente amando aos nossos irmãos, ama o teu próximo como a ti mesmo, quando nós damos a confirmação de que amamos, não importa o que o nosso irmão nos fez ou que deixou de fazer na vida dele, porque quem vai trazer ele para julgamento é Cristo,
né? Porque todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo. Então, nós não temos que estar nos importando com os erros dos outros, simplesmente importando no sentido de não praticar igual e de aconselhar para as pessoas não continuarem fazendo. Tudo bem. Agora, julgamento e condenação não nos cabe. Só Deus, porque Deus é que é perfeito. Nós que condenamos o pecado dos outros, mas nós somos pecadores também. Então, por isso, não somos aptos para fazer julgamento nem juízo contra ninguém. Pois bem, mas, né, lembrando do que prometemos, vamos ver que o apóstolo Paulo foi realmente um homem em que Deus deu muita graça e misericórdia a ele. E usou, né, ele no meio dos fariseus, porque diz ele que ele era fariseu, né, e de acordo com as normas da lei, vivia, mas com ignorância, ou seja, ele não aceitava o que estava prescrito na lei acerca de Jesus. Porque, como falamos, né, a dureza que existiu nos nossos irmãos israelitas, como até hoje ainda continua, né, foi para dar oportunidade para nós, e, por outro lado, eles justificam que esperavam que fosse um rei que se levantasse e destruísse todos os reinos inimigos, e então eles se tornassem soberanos na terra. Mas esse não é o plano de Deus, porque o sentido de rei, né, começou verdadeiramente lá no rei Davi. E nós encontramos no Apocalipse falando coisas interessantes, né? Coisas interessantes, Jesus vendo qual era o sentido de um reinado, qual era o sentido de um rei. Não de uma forma total, mas que podemos, para ter entendimento, simplesmente ver, né? Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Apocalipse 22, verso 16. Então, qual era o sentido de um reino físico para um reino espiritual? Então, verso 16 de Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus, sendo nosso sacerdote, ele é o nosso rei, ele é o nosso cordeiro, além de sacerdote, sumo sacerdote, né? Como aqui, vindo da geração de Davi, ou seja, no lado espiritual, né, gente? Porque nós vemos que, de acordo com as gerações passadas, né, Jesus vem realmente da tribo de Judá, e era a tribo que veio Davi. Mas tudo bem, esse não é ainda o nosso assunto. O nosso assunto é olhar que os nossos irmãos se endureceram, nós já falamos em parte, mas por outro lado, não é? Deus foi duro e teve que ser duro para resplandecer a sua luz, nos nossos dias principalmente. Então, nós sabemos que aconteceu lá com o apóstolo Paulo, e quem Deus usou, né, para que fosse ele repreendido, chamado a atenção. Então não foi ninguém que estivesse ligado à norma judaica, israelita, não. Era as pessoas que estavam agora vivendo, não é, a questão da segunda aliança, como disse Jesus na ceia. Pois bem, e Deus preparou alguém para chamar a atenção do apóstolo Paulo acerca de Jesus. Porque o que Paulo fez, né?
a gente vê que Deus chamou Ananias. E o próprio Paulo teve conhecimento através de uma visão. Mas assim, depois que Deus, para não perdermos muito tempo, né, estarmos falando de Atos capítulo 9, versos 13 em diante, né? Quando Deus falou, né, quando o anjo falou para Ananias, ora como ele ficou estarrecido. Atos 9, versos 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos mais tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, observamos que foi Deus quem chegou e chamou a atenção de Ananias, né? Através do seu anjo, é claro. E Ananias, bom, já que o Senhor está me falando, eu agora vou, né, obedecer à voz do Senhor. Então ele foi, de acordo com o que o Senhor falou. O Senhor também apareceu a Saulo e disse que apresentaria alguém que lhe falava acerca da visão que ele teve, do acontecimento. Por quê? No grande acontecimento, ele caiu no chão, ele ficou atônito e ficou cego. E durante 3 dias a cegueira o perseguia e ele nem comia, até que Ananias foi lá e de repente orou por ele e como se umas escamas dos olhos dele caiu, né? E a Bíblia dá um relato logo, né, de que dali para frente já foram partir logo para o batismo de Saulo, que se transformou em um Paulo. Bem, nós estamos lendo o capítulo 9, né? Eu fiz esta volta porque no sábado próximo passado nós falamos a este respeito. E por que Saulo, não é, pediu, aqui vamos ler o verso, repetindo o capítulo 9, versos 1 e 2, para depois entrarmos em uma outra questão. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, por que eram chamados de seitas? Bem, então em Atos capítulo 5, nós não entramos nessa questão no sábado próximo passado, mas hoje nós estamos entrando. Então, nós sabemos que Atos no capítulo 5 apresenta algo assim como os apóstolos foram todos presos e depois de uma forma miraculosa eles foram soltos. E aí os que depois se encontraram com ele disseram que, bom, vamos ver o que está escrito. Atos no capítulo 5, o verso 27 diz assim, Atos 5, versos 27. Vamos ler. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, qual foi o problema de Paulo pedir ordens, pedir cartas
para ir para Damasco, que era a capital da Síria, né? E lá, porque ele sabia que tinha pessoas que estavam falando a respeito de Jesus, e ele então, como já lemos o verso 9, chamavam de quem? As pessoas que estavam falando de Jesus, pregando a Jesus, fossem seitas, né? O próprio apóstolo Paulo falando sobre isso. Então, gente, sempre nós estamos querendo trazer estes assuntos para clarear a mente das pessoas que, infelizmente, ainda hoje, chamando de seita quem vive a lei ou quem quer viver a lei de Deus, quem aceita a lei de Deus como verdade e que aceita os profetas, essas pessoas também, como os judeus no passado, estão chamando de seita. Então, estou querendo chamar a atenção para não fazer mais isso, porque vocês estão correndo um grande risco de estar cometendo um grande erro contra Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pois bem, aí nós observamos uma coisa interessante. Ainda no capítulo 5, né, o que nós encontramos na sequência? No capítulo 5 e nos versos 33, nós lemos no verso 27 e 28, no verso 29, antes, porém, ainda se diz: porém, Pedro, respondendo, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eles também eram ousados, né? Eles tinham coragem para falar a verdade. Não era mais aquele Pedro que negou a Jesus, né? Agora era um Pedro que, pelo Espírito Santo, estava cheio de coragem para falar a verdade. E ele já tinha sido preso dali para frente para ser morto. Olha só o que se passou. Então, nós lemos o verso 29 agora. E o verso 33, os anciãos do povo, os escribas e fariseus, ficaram de uma maneira muito entusiasmados a fazer mal aos apóstolos. Sim, porque eles mataram a Jesus. Por que mataram a Jesus? Sim. Logo, matar os discípulos era dar continuação àquilo que eles fizeram com Jesus, porque os discípulos continuavam falando do mesmo Jesus e eles não aceitavam. Então, no versos 33, aqui a palavra de Deus nos chama a atenção. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Então os escribas e fariseus, homens doutores da lei, homens que tinham realmente, como Jesus censurou eles, chamou a atenção deles, né? Que tinham a ciência da lei e assim por diante, mas que, rejeitando Jesus, eles nem entravam, nem deixavam entrar os que queriam entrar. Pois bem, quando eles, repetindo o verso 33, ouvindo eles isto, quer dizer, quando ouviu Pedro falar, mais importa obedecer a Deus do que os homens, está mexendo conosco, está tirando a nossa autoridade. Nós já prendemos vocês e demos ordem para vocês não falar nesse nome, e vocês continuam, agora o resultado é a morte, né? Olha só, isso eles não falaram para os discípulos. Mais uma vez, verso 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los, matar os discípulos. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei,
venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque, olha só, né, gente? Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. E isto foi Gamaliel aconselhando o povo que era amigos dele, né? Porque ele também era fariseu. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de Deus, se desfará. Mas, ou seja, eu falei se é de Deus, né? Se essa obra não é dos homens, não é? Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, o conselho de Gamaliel foi um conselho que foi aceito pelos demais, porque ele era um doutor da lei, era um homem venerado, né? Tinha conhecimento. Logo, eles entenderam, né? Então vamos deixar, né, ficar, mas eles ainda açoitaram os apóstolos e os soltaram, mas aconselharam para eles não falarem mais no nome de Jesus. Bom, então, nós vemos que dentro destes acontecimentos, já lemos o capítulo 9, os 2 versos, né? E já lemos falando alguma coisa também acerca de Ananias, né? Sim, porque Saulo, que antes de ser Paulo, ou seja, antes de aceitar a Cristo, ele era um perseguidor de Jesus. E dizia para aquelas pessoas que eram cristãos, que aceitavam a Cristo, que eles eram seitas. Assim como, então eles não eram seitas, como disse o apóstolo Paulo mais na frente, como vamos falar, porque eles guardavam a lei e acreditavam nos profetas, porque os escribas e fariseus, eles viviam a lei, eles também acreditavam nos profetas, pelo menos em parte. Qual era o problema? O problema era Jesus. Agora, hoje, o problema está sendo inverso. O problema não está sendo Jesus. O problema está sendo a lei e os profetas. Gente, que absurdo. Então, Paulo, quando ele não conhecia Deus, quando ele não conhecia Jesus, porque quem conhece Deus aceita Jesus, né? Quem conhece a Jesus aceita a Deus, essa é a verdade. Logo, né, ele chamava de seita aquilo que, na realidade, né, era realmente o caminho de Jesus. Até que, aqui no mesmo capítulo 9, Jesus se apresentou, todos temos conhecimento, não é preciso estar repetindo, né? Do grande acontecimento, e dali ele foi, como até tem um hino que fala, né, transformado em um Paulo, né? Ele foi transformado de um Saulo para um Paulo. E nessa transformação, ele agora virou seita. Olha, gente, que absurdo, né? E hoje as pessoas estão seguindo a Paulo e chamando de seita as pessoas que seguem o mesmo caminho que Paulo seguia. Não seguem o caminho de Paulo
e chamam de seita aquilo que Paulo, depois que ele entendeu que era Jesus que ele deveria, não mais perseguir e sempre aceitar e anunciar, então dali para frente ele mudou de vida. Aí, nós já lemos sobre isso na reunião passada, no sábado próximo passado, e nós está podendo ver, recapitulando, o capítulo 24, isso, gente, nós fazemos isso com todo o amor e carinho, não querendo, porque nada pode com a verdade, senão pela verdade. São palavras do apóstolo Paulo, que para você aceitar a verdade, para convencer os outros da verdade, você tem que apresentar a verdade, não é outra coisa, não pode ser um subterfúgio, não pode ser uma coisa que pareça, não, é uma coisa real, Embora que, às vezes, temos alguma coisa que, com Jesus falou, como as parábolas, que são semelhantes ao reino dos céus, mas ele comparou as coisas reais, de forma física, para as coisas que passamos a acreditar depois que somos espirituais, com o entendimento das carnais. Quer dizer, a coisa material, ela nos ajuda a chegar ao espiritual. Por isso que ele diz que o reino dos céus é semelhante. Então, no lado físico, como por exemplo, ele semelhou 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 loucas. Não é esse o nosso assunto agora. Pois bem, gente, então, é o entendimento de que nada se pode além da verdade, só pela verdade. Então, agora, o apóstolo Paulo, que passou de Saulo para Paulo, que antes perseguia, por quê? Mais uma vez, por causa do nome de Jesus. Era por causa disso que ele chamava os que aceitavam a Jesus, os que davam testemunho acerca de Jesus, ele chamava de seita, e por isso prendia. Aí, agora, olha a diferença de Paulo. Gente, estamos fazendo isto para as pessoas abrirem o coração e entenderem que capítulo 24 de Atos e versos 14. Capítulo 24, versos 14 diz assim: mas confesso-te isto. Olha só as palavras de Paulo. Por quê? Porque antes ele falava outra coisa. Agora o que ele fala? Mas, Atos capítulo 24, versos 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, ele também chamava, de que pulei sem querer, que se chama seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então, ele estaria com estas palavras nos dando ousadia para falarmos sobre Deus, sobre a sua santíssima lei, sobre os profetas, e que hoje é algo como se fosse um absurdo, falar na lei e nos profetas. Então, Paulo, como foi o nosso professor, ele então disse, mas confesso isto, repetindo mais uma vez, porque antes ele não falava assim, porque antes ele não conhecia Jesus. Mas quando ele passou a conhecer Jesus, gente, estamos falando com quem conhece a Jesus. Ou pelo menos diz conhecer Jesus. E por que rejeita a lei e os profetas? Tem algo errado, não tem, gente? Tem algo errado. Por isso é que nós estamos assim. Deixe a Bíblia falar.
uma oportunidade que a gente tem para, dentro das Escrituras, mostrar as coisas que nós não estamos aqui querendo falar para nosso belo prazer. Não, nós estamos querendo falar que o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, ele também antes pensava dessa forma, mas ele só pensava por uma coisa, por causa do nome de Jesus, porque ele admitia a lei e admitia os profetas. Mas agora, confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus. E é com este caminho que também nós somos chamados de seita, ou seja, por causa da lei e por causa dos profetas, é que nós servimos a Deus. Logo, somos amigos de Paulo, somos irmãos de Paulo, mas quem está rejeitando a lei, rejeitando os profetas, fica colocando uma situação em cima de Paulo terrível. Não, em cima de Paulo não, em cima daqueles que jogam essa situação, infelizmente. Então, o nosso trabalho é um trabalho para ver que o que Jesus veio fazer foi mostrar que os judeus achavam que seria com a espada, com a guerra, a espada física, com um reinado, com um rei que tivesse sangue para destruir as nações inimigas de Israel. O entendimento deles era esse. Mas Jesus deixou bem claro, né, que não foi este o trabalho que começou sempre a ser Deus. O apóstolo Paulo até fala que Deus, nesse decorrer de tantos anos, tem sofrido muito, gente. Tem sofrido muito com essas durezas dos homens. E nos nossos dias não está sendo diferente, né? As pessoas querem pregar um evangelho derrubando os profetas, derrubando os profetas. Sim, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, um evangelho sem a lei, um evangelho sem os profetas, seria isso? Claro que não, gente. Então, as pessoas que estão pregando este evangelho, conforme em outras ocasiões tenho comentado, não é, sobre o evangelho paralelo, essas pessoas realmente estão anunciando o evangelho vazio, não é? E nós estamos chamando a atenção porque com isso não se salvam e não deixam também ninguém se salvar. Era o mesmo espírito que existia nos escribas e fariseus, os doutores da lei no passado. E Jesus disse que eles tinham a ciência, né, nas mãos, né? Eles tinham realmente a porta da ciência, mas que nem entrava e nem deixava ninguém entrar, não é? Então, com isso, nós observamos que não é possível se anunciar um evangelho onde se coloque a lei de Deus abaixo e os profetas também abaixo. Isto, gente, é para viver, como sempre estamos falando, um evangelho paralelo, um evangelho vazio. Por esse motivo é que Jesus disse que naquele dia, assim, no dia da posição em que devemos ter na presença de Deus, não é? De ser como ovelhas, de ser como sementes benditas, o trigo, né? Então vai aparecer, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, isso e isso, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, é impossível. Isto são palavras dos apóstolos, né? E de vez em quando nós estamos falando, podemos estar provando o que nós estamos falando. Por quê?
deixe a Bíblia falar, não fala fora da Bíblia, né? Nós falamos dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, Deus é quem está falando conosco. E se hoje ouvirmos a voz dele, o conselho é para a gente não endurecer o nosso coração. Então, olha só o que a gente observa nas epístolas de João. Isso não é a primeira vez que nós estamos falando isso, não, gente. Mas como no programa é necessário, muitas vezes, para abrir os olhos dos demais irmãos que ainda não conhecem a respeito, ou que, de repente, infelizmente, né, não chegou ao conhecimento da verdade, não estou discutindo a questão. Simplesmente, olha o que João diz. Anteriormente, podemos estar lembrando, foram palavras de Jesus que disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí as pessoas simplesmente criam, Jesus é a verdade que liberta. Sim, mas Jesus não é o nome de Jesus, sim, que se torna cheio, porque ele disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, existe algo por detrás para preencher em Jesus, como seja os mandamentos de Deus, que é o mesmo mandamento de Jesus. E então, também em João, o Evangelho, capítulo 5, versos 39, Jesus disse que examinais as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, conhecer as Escrituras, a finalidade, vida eterna. No mesmo João, isso é o capítulo 5 e o versos 39. No capítulo 17 e nos versos 3, nós podemos estar lendo, simplesmente para irmos um pouco à frente. Quando eu falei sem ler de João 5 e 39, porque é mais conhecido, mas João 17 e versos 3, faço questão de ler. João, Evangelho, capítulo 17, versos 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, conhecer Deus é a base da vida eterna. Conhecer Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam. E aí, nós vemos nas palavras de João, agora na epístola, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 3. Então, como é que você prova que você conhece Deus? Olha o verso 3 que fala. O mesmo João que escreveu o Evangelho, agora é o mesmo João que escreveu a epístola. Ele é o mesmo que dá esse testemunho. Não é outro não, é ele próprio. Primeira epístola de João, capítulo 2 e versos 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, quando Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus estava falando o quê? Que chamá-lo pelo seu nome não é o interessante. O nome de Jesus deve ser sequência na base dos seus mandamentos. João, mais uma vez, Epístola de João, agora o verso 4. O verso 3, repetindo, diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, nós não estamos aqui para estarmos falando isto ou aquilo da vida particular de ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar a verdade. Deixando a Bíblia falar, é a Bíblia quem está dizendo que quem diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então,
o apóstolo Paulo dizendo, olha, o caminho, confesso a vocês que o caminho que hoje vocês chamam seita, é nesse caminho que eu sirvo a Deus, baseado na lei e nos profetas. Nós somos chamados muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes nos chamarmos de seita por causa da lei, por causa dos profetas. E aí, gente, vocês são amigos de Paulo? São amigos de Jesus? São amigos do Evangelho da verdade? Por que rejeitam a lei e rejeitam os profetas? Então fica esse conselho, fica esta palavra, né, que aquele que não guarda os mandamentos de Deus, que diz que conhece a Deus, é mentiroso. Sendo mentiroso, é filho de quem, gente? Jesus disse que Satanás é pai da mentira. Então não é legal a gente ficar, né, protelando nessas situações. Então, Paulo, quando não conhecia Jesus, ele chamava dos que conheciam a Jesus de seita. Quando ele conheceu a Jesus, então ele confessou que ele era uma seita. E aí tem uma porção de gente brigando contra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus nos ajude a chegarmos à verdade da sua palavra. Porque nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos nos prevenir para a breve volta de Jesus. E só aqueles que têm a lei e os profetas como norma verdadeira de vida estão aguardando a breve volta de Jesus em espírito e em verdade. Mas se estão achando, Satanás está dando uma outra oportunidade, eu não aconselho a continuarem com esta oportunidade, não. Aconselho particularmente é que se voltem para Deus. Lembram, lá nas cartas, né, das igrejas, lá das 7 igrejas de Éfeso, das igrejas da Ásia, né, tudo bem, que lembra onde caíste, volta ao primeiro amor. Isso é que é interessante. Vamos buscar e que o Senhor nosso Deus possa estar iluminando o coração de todos os irmãos que, em nome de Jesus, têm orado e têm pedido forças para sobreviver espiritualmente. Esse é o nosso desejo também e a nossa oração em favor de todos. Assim nós encerramos nesta tarde, em nome de Jesus, mais este programa Deixe a Bíblia Falar. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Num tempo de dúvida e dor, há uma voz que vem consolar. É o som da palavra de Deus que nos chama pra despertar.